Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior de Televisão. É com grande alegria que mais uma vez vamos trazer o assunto ufologia. Dando continuidade ao assunto da semana passada, nós vamos ver informações do meio espiritual com relação à ufologia. E vamos conferir quais seriam essas informações que nós temos recebido através de contato com espíritos, no caso ainda envolvendo a transcomunicação instrumental. Quem não pôde assistir ao programa passado, a TCI nada mais é do que a comunicação com espíritos através de rádio, gravador, computador, televisão, onde os espíritos podem se manifestar, telefone também. Então, no programa de hoje, continuaremos dando a continuidade às informações que essas entidades nos têm dado a respeito da vida em outros mundos ou extraterrestre. Bom, continuando aqui o assunto, um grupo na Alemanha, localizado na cidade de Rivenick, praticava transcomunicação através de rádio, recebendo diversas entidades desencarnadas, através desse modo de TCI. E num dos casos, quem se manifestou via rádio foi o cientista de foguetes Wernher von Braun. Para quem não conhece Wernher von Braun, ele é o pai dos foguetes V2, aqueles verdadeiros mísseis que a Alemanha se utilizou durante a Segunda Guerra Mundial para atacar a Inglaterra. Ele também foi um privilegiado, pelo contato que ele teve com Hermann Oberth, também um dos pioneiros da aeroespacial, um verdadeiro gênio, Hermann Oberth, e ele só não participou mais profundamente da pesquisa de foguetes na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial porque ele era contra o uso da tecnologia espacial como armas contra a humanidade. E nesse contato que Wernher von Braun teve com o grupo de Rivenick, fizeram-se alguma série de perguntas, inclusive envolvendo a temática extraterrestre. E o que um membro do grupo Rivenick perguntou a Wernher von Braun é se os discos voadores e os extraterrestres realmente eram reais, se eles existiam. E Wernher von Braun foi taxativo, eles são absolutamente reais e que eles seriam oriundos do nosso sistema solar e de outros, ou seja, ou de um modo extradimensional, como falam as obras de Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, Os Discos Voadores, o livro Cartas de uma Morta, escrito pela mãe de Chico Xavier, falam de uma existência de civilizações nos planetas do sistema solar que seriam num nível extrafísico. Por isso que as nossas sondas que vão visitar esses planetas, os nossos veículos espaciais automáticos ainda não conseguiram nenhuma prova, nenhuma foto de uma forma de vida análogo à nossa. Marte é uma exceção porque ele realmente tem sinais de uma antiga civilização material como a nossa, que hoje estaria extinta. Mas a nível espiritual, em outro plano vibratório, os nossos veículos não conseguem captar ainda. E, curiosamente, nós sabemos que na Lua existem bases extraterrestres. A NASA, através do projeto Apollo, através de observações de telescópios aqui na Terra, tem, ao longo de mais de um século, notado estranhas luzes na superfície da Lua. Num dos voos Apollo foi vista uma entrada subterrânea para um hangar de proporções gigantescas, onde existiam várias naves. Também foram vistas instalações no lado oculto da Lua, inclusive Frank Borman, comandante da Apollo 8, que foi o primeiro veículo tripulado terrestre a chegar até a Lua, ao sair da face oculta, disse para a NASA que Papai Noel existia. Na época, era final de ano, Natal, e as pessoas levaram isso até com uma certa brincadeira. No entanto, isso era um código que Frank Borman se utilizou para dizer que ele havia visto objetos extraterrestres na face oculta da Lua. Isso é tão sério, isso é tão fato, que nos anos 60 houve uma grande onda de UFOs na região do Adriático, ali ao lado da Península Italiana, e a Marinha Americana fez um projeto de pesquisa, inclusive vários de seus navios estiveram na região investigando a entrada e saída de OSNIs, que são objetos submarinos não identificados, naquela parte do mundo. E o nome da operação
pelo qual a Marinha Americana batizou essa pesquisa foi a Operação Santa Claus. Santa Claus nada mais é do que o Papai Noel anglo-saxão. Então, como nós vemos, esse termo já é antigo. Papai Noel é um nome código envolvendo presença extraterrestre, não só aqui no nosso planeta, como também na Lua. Outro detalhe curioso é que várias naves nossas que estão na órbita de Marte já fotografaram objetos não identificados pousados na superfície marciana, inclusive um grande cilindro numa das crateras de Marte. Não se sabe se haveria ainda uma civilização a nível subterrâneo no planeta, ou se existiriam ainda bases de uma outra civilização no quarto planeta do nosso sistema solar, ou se essa nave estaria lá, como nós, pesquisando o planeta Marte, ou talvez até se seriam descendentes dos antigos marcianos que acabaram desaparecendo no grande cataclismo que atingiu o planeta, ou seja, um impacto com um asteroide de grandes dimensões. É curioso Wernher von Braun falar isso, que veículos também poderiam ser oriundos, essas naves e esses seres oriundos do nosso sistema solar. E outro detalhe que Wernher von Braun fala é que o governo norte-americano já teria contato com esses seres há muitos anos, desde os anos 60, através de rádio. Vazou algum tempo atrás que o Projeto 7, que é aquele busca por vida inteligente extraterrestre, teria, na década de 60, já recebido sinais de outras civilizações, no caso teriam recebido já 3 sinais, e que através desse método de comunicação por radiotelescópio, uma civilização manteria contato com o governo norte-americano. E Wernher von Braun ainda é mais específico, ele fala que esses seres que estão em contato com o governo norte-americano seriam oriundos de um planeta denominado Karmar. Ele não especificou a localização desse planeta, se seria na nossa galáxia, ou em que ponto da nossa galáxia, ou se seria de uma outra galáxia, ou de um universo paralelo, não especificou. O fato é que ele disse claramente que os Estados Unidos teriam um contato via rádio com uma civilização do planeta Karmar. E outro detalhe bem curioso, ele também disse que um presidente norte-americano teve contato com extraterrestres. Mas nós vamos dar continuidade ao assunto logo depois do nosso primeiro intervalo. Agora nós vamos para o nosso quiz de hoje. E a pergunta é bem simples. A pergunta envolve uma entidade muito conhecida, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. E a pergunta é a seguinte: qual ser lendário está associado a uma entidade extraterrestre? A. Sereia. B. Pé grande. C. Curupira. Vou repetir a pergunta. Qual ser lendário que está associado a uma entidade extraterrestre? A. Sereia. B. Pé grande. C. Curupira. Nós estaremos dando a resposta no nosso último bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já voltamos com mais Fenômeno UFO aqui pela Rede Mundo Maior de televisão. Até já! Estamos aqui para o segundo bloco do Fenômeno UFO de hoje, ainda envolvendo as informações recebidas por espíritos através de TCI, confirmando a existência da vida extraterrestre e sua presença aqui em nosso meio. Mas antes de darmos continuidade ao nosso assunto, nós vamos para aquele convite que fazemos todas as semanas. Conheça a iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você se filia, paga uma pequena mensalidade por mês, em troca, essa mensalidade volta para você, na forma da melhoria da qualidade dos programas da Rede Mundo Maior de televisão, da Rede Boa Nova de rádio também. Fora isso, você vai ter eventos exclusivos, como o nono encontro, Clube Amigos da Boa Nova, você também vai ter uma série de brindes surpresas. Em troca também da sua mensalidade, você pode fazer downloads dos programas da Rede Boa Nova de rádio. De todos os programas, inclusive o Fenômeno UFO, que também vai ao ar pela Rede Boa Nova de rádio. Então, conheça essa iniciativa. 0800 12 18 38, as simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão lhe dar toda a informação, como você pode fazer para
nos ajudar através dessa sua filiação. Então conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. Dando continuidade ao assunto, Wernher von Braun teve contato com um grupo de Rivenick e um dos seus membros perguntou a ele a respeito da presença extraterrestre, sua origem, e ele falou que seriam do nosso sistema solar e de outros, que nós estávamos comentando aqui. E Wernher von Braun ainda foi, o espírito de Wernher von Braun ainda foi mais longe. Ele disse que um presidente dos Estados Unidos chegou a ter contato cara a cara com seres extraterrestres. Nós sabemos também, na ufologia, que existe um forte boato que o presidente Dwight Eisenhower, que presidiu os Estados Unidos de 52, se eu não me engano, 1952 a 1956, teria tido contato com seres extraterrestres. Esse contato ocorreu do seguinte modo: houve uma comunicação via rádio com o governo norte-americano, dizendo que uma civilização tinha interesse em entrar em contato com o nosso planeta, nem que fosse com uma civilização do planeta ou uma nação do planeta. Os Estados Unidos teriam sido os escolhidos para esse contato. Esse encontro foi marcado para a base aérea ou de Holloman, ou de Wright-Patterson. O presidente Eisenhower se deslocou até uma ou outra, não se sabe ao certo qual base isso teria ocorrido, e teria tido contato com um desses seres, que era um ser moreno na faixa de 1,70 m. Um detalhe que chamou a atenção desse ser seria o seu nariz algo proeminente. E o presidente Eisenhower, conversando com um desses seres, não se sabe se a coisa ocorreu no modo vocal, ou se houve telepatia, ou se o ser se utilizou de algum equipamento tradutor. O fato é que o presidente Eisenhower achou por bem não haver um contato naquele momento. O que ele alegou foi uma falta de preparo da humanidade para saber da existência de outras civilizações e que algumas delas estariam chegando até aqui. Então, a pedido de Eisenhower, o ser acabou voltando à nave e decolando. Não se sabe se essa iniciativa foi única ou se outros governantes do planeta também passaram por essa experiência de um contato com seres extraterrestres. O Vaticano é pródigo nisso. O Papa João XXIII, ao que parece, não só recebeu material de um contatado americano, como também teve contato dentro do Vaticano com seres extraterrestres. É dito isso, o Vaticano normalmente também não comenta esse tipo de situação. Então é curioso que Wernher von Braun tenha feito colocações, afirmações que já circulam no meio ufológico há muito tempo. Então é bem curioso isso. Agora nós vamos aqui um caso muito interessante, envolvendo justamente espíritos e extraterrestres. É um caso pesquisado dentro da ufologia, foi analisado por um colega ufólogo de Curitiba, ocorrido em Santa Catarina, na praia de Daniela. Ali uma senhora, que era mãe de santo, ela possuía um centro de Umbanda, o centro iria ser reformado, ela, por bem, resolveu tirar um fim de semana para descansar com seu filho, sua futura nora, na sua casa de praia, localizada na praia de Daniela. E horas antes dela sair com o filho e a nora de carro para a casa, no litoral, uma grande amiga sua veio conversar com ela, dizendo que ela estava necessitada de um trabalho, que para uma informação pessoal, que ela necessitaria que a médium entrasse em contato com o guia, que ela gostaria de receber uma orientação pessoal. E a senhora da casa espírita, a dona da casa, do centro de Umbanda, avisou que não era possível, porque a casa estava em reforma, mas que seria possível depois da reforma da casa e quando ela voltasse. E a senhora estava muito preocupada, ela precisava muito daquele contato com o guia espiritual e ela insistiu. E a dona do centro disse o seguinte: olha, você pode conversar com seu marido, peça autorização dele, você pode viajar conosco, passar o fim de semana junto com a nossa família aqui, na casa de praia. Ali nós poderíamos tentar o contato, já que a
necessidade é tão premente assim. E ela acabou conversando com o marido e se autorizou que ela viajasse com a dona do centro de Umbanda, com a sua família. Elas foram para a casa de praia, né? Depois daqueles procedimentos normais de faxina, limpeza na casa de praia, tudo, elas aproveitaram o dia, né? Passaram o dia na praia e relaxaram. Acabou chegando a noite e a senhora falou, olha, nós vamos jantar. Aí, depois de umas 2 horas mais ou menos, lá para umas 10 horas, 10h30 da noite, nós poderemos tentar essa comunicação, né? E chegada a hora, todos se reuniram na sala, né? E a dirigente da casa começou a tentar contato com o seu guia. O que ela estranhou é que o contato não ocorria. Ela conseguiu um contato relativamente rápido com aquela entidade, o seu guia espiritual, mas naquela noite a coisa não andava, não funcionava. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, já retornamos com a conclusão desse caso, para que os nossos amigos telespectadores vejam como é muito mais comum do que se imagina casos envolvendo ETs e espíritos numa mesma situação. Então vamos para o nosso segundo intervalo, já retornamos, né, com a resposta do quiz, o fim do caso e como você pode entrar em contato conosco. Voltamos já. Estamos aqui para o último bloco, fenômeno UFO de hoje, ainda envolvendo a comunicação a respeito da realidade ufológica por espíritos. Antes de encerrarmos o caso Daniela, nós vamos para a resposta do quiz de hoje. E a pergunta foi: qual ser lendário está associado a um ser extraterrestre? A sereia, o pé grande ou curupira? A resposta correta é a alternativa B, o pé grande, né? É um evento ainda não explicado pela ufologia, porque que esse tipo de entidade, pé grande, ou como é conhecido no Canadá, o Sasquatch, ou na região do Himalaia como Yeti, porque essa entidade está associada à presença de UFOs. Quando esse tipo de entidade é observado, dias antes ocorre uma forte movimentação ufológica na região. Nós já trouxemos um caso aqui, onde 2 dessas entidades foram vistas perto de uma nave. Eles não eram os tripulantes da nave, mas eles estavam ali aguardando os seres que estavam dentro da nave. Qual a ligação entre os dois ainda não se sabe ao certo, né? Mas o fato é que, de algum modo, esse tipo de entidade está ligado à realidade ufológica. Então, alternativa B. Dando continuidade ao caso Daniela, né, a senhora estava tentando contato com o seu espírito guia e depois de muito insistir, né, a entidade acabou se manifestando e disse a ela o seguinte, que naquela noite não haveria nenhum trabalho. E a senhora, a dirigente do centro espírita do centro de Umbanda, ficou surpresa. Aí ela inquiriu o espírito, né, por que daquilo. E ele falou, olha, não haverá comunicação porque vocês estão com visita dentro da casa. E a dirigente do centro de Umbanda perguntou, mas são outros espíritos, né? Poderiam ser obsessores, alguma coisa assim? E o guia disse que não, que eram pessoas que elas estavam encarnadas, mas não eram visíveis. Elas estavam na sala e ela perguntou, mas que tipo de entidade é essa? Ela falou, olha, são pessoas oriundas de um outro planeta, de um outro mundo. Eles estavam passando sobre essa região com a nave e o que chamou a atenção deles foi a sua concentração, né, para entrar em contato com o guia. Essa energia mental alertou esses seres que vieram até o local curiosos para saber do que estava acontecendo. E ela pediu ao guia que os descrevesse. Ele descreveu do seguinte modo: eram seres muito altos, acima de 2,10 metros de altura, eles eram calvos, tinham os olhos amendoados, como os nossos orientais, orelhas pontiagudas. E ela falou, mas o que eles querem aqui? Né? E o guia falou, eles têm muito interesse naquilo que vocês estão fazendo aqui. Eles querem entender o que está sendo feito aqui. Né? E aí o guia achou por bem, ele falou, olha, eu acho melhor vocês irem embora,
arrumarem as suas coisas, vocês vão aguardar um sinal, eu lhes darei o sinal, em seguida vocês devem arrumar as suas coisas e deixar a casa aqui. Eles arrumaram, né, as malas, sentaram na sala e ficaram aguardando o sinal do espírito guia. De repente um ruído muito forte de louça quebrando, todos se assustaram, inclusive as 4 pessoas que estavam ali, né, a dirigente da casa, o filho, a futura nora e a amiga, correram para a sala de jantar para ver se alguma louça havia quebrado ali nas cristaleiras, mas estava tudo em ordem, os pratos estavam inteiros, as cristaleiras, nas prateleiras, apesar do ruído de vidro quebrando, nada havia ocorrido. A senhora falou, bom, é o sinal, vamos embora. Então todos correram para o carro, colocaram as malas dentro do porta-malas, quando seu filho entrou no carro e olhou para o lado da praia, que estava mais ou menos distante, algo em torno de 100 metros da casa, ele viu um cilindro se materializar ali. O cilindro se tornou luminoso, intensamente luminoso, né? Vamos dizer que aquele foi o fato motivador, né, que faltava para eles fugirem de lá, literalmente correrem de lá. O filho da senhora imediatamente deu partida no carro e saiu em alta velocidade. A amiga, que estava no banco de trás, começou a olhar, né, preocupada para ver qual seria a reação daquela nave. Um cilindro de 50 metros realmente, né, é algo de impor respeito. E a nave decolou. O cilindro decolou, saiu atrás do carro e começou a sobrevoar o carro da família a baixíssima altura, a coisa de 2 metros da capota do carro. A amiga da dirigente do centro de Umbanda começou a gritar, ela estava com muito medo. O filho da senhora que estava dirigindo acelerou o máximo que podia o carro, mas isso não surtiu efeito nenhum, eles estavam a quase 140. A moça, que seria a sua futura esposa, né, gritou muito. E ela tornou a entrar em contato com o guia e perguntou, mas o que mais eles queriam? E o guia disse, olha, a intenção deles é abduzi-los, pegá-los com o carro e tudo, né, para fazer uma série de análises, exames em vocês. E ela falou, nós não estamos aqui para isso, nós não queremos isso. E ela pediu que o guia falasse com eles e tirasse aquela ideia, né, da cabeça daqueles seres, e de repente o carro começou a reduzir a velocidade. Sem que o filho da senhora que estava dirigindo tomasse qualquer atitude, o carro começou a desacelerar, né? O guia entrou em contato novamente com ela, dizendo que aquilo era uma intervenção da nave no motor do carro, que o carro iria desacelerar até um entroncamento onde a nave pegaria todos, carro e as pessoas dentro. E ela começou a gritar e implorou ao guia que ele intercedesse. Ele respondeu que iria fazer o que pudesse. Passado alguns minutos, parece que a intercessão do guia espiritual funcionou, porque a nave começou a ganhar altura e se afastar do carro, o carro voltou a ganhar velocidade, só que a nave não foi embora, né? Ela acompanhou-os de volta até Curitiba, que era onde a família morava, e mesmo quando eles entraram dentro da casa, a nave ficou a coisa de 3 a 4 quilômetros, era claramente visível no céu. O seu filho não teve coragem de sair de casa para levar sua namorada para casa, todos passaram a noite ali. É um caso que foi analisado, né, comprovado, né, por mais incrível que possa parecer, existem muitos casos assim dentro da ufologia, muitos não são divulgados, muitas vezes por preconceito dos próprios ufólogos, mas nos mostram, né, como essa realidade espiritual, né, ocorre também dentro de episódios ufológicos. Era o que tínhamos a dizer. Poderíamos falar mais coisas, mas o tempo não o permite. Então, antes de encerrarmos, nós vamos fazer aquele convite para você. Você quer participar aqui conosco, sugerir uma pauta de programa, fazer uma crítica para melhorarmos o programa, né? É muito fácil. Ou você tem uma dúvida, ou você tem uma questão para fazer, né? É simples. fenômenoufo@Redemundo Maior Televisão. Você manda o seu e-mail para nós aqui, você entra em contato direto aqui, né, com a sua crítica, sugestão, dúvida, né, e na medida do possível estaremos respondendo, ou se não tivermos a resposta no momento, né, iremos responder no próximo programa, e se pudermos atender a sua sugestão de pauta de programa, com o maior prazer estaremos fazendo isso, tá ok? Então é muito fácil, né? fenômenoufo@redemundomartelevisão.com.br. Você entra em contato aqui conosco. Queria desejar uma ótima semana a todos, né? E até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO aqui pela Rede
mundo maior de televisão. Um forte abraço e até lá.